Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui novamente para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Desde já, que a paz de Cristo esteja contigo, comigo, hoje e eternamente. Amém? Irmãos e amigos, hoje nós iremos falar sobre a questão do futebol. E dentro do futebol, a questão esportiva. E aí, dentro dos jogos, né, vôlei, basquete, o que você pensar vai estar tudo englobado dentro de um pacote só, que se chama esporte. Né? Mas eu queria aqui falar para vocês mais especificamente na questão do futebol. E quero dizer para vocês que desta área, humildemente falando, eu entendo. Se tem uma área que eu entendo, é a questão esportiva, as práticas, né, do esporte, principalmente o futebol. Quero dar uma simples pincelada, o porquê que eu estou dizendo isto humildemente. Quando criança, a minha mãe, o sonho da minha mãe é que os filhos fossem médicos. A questão dela é médico, médico, médico. Nenhum foi médico. E o meu pai, ele tinha um desejo que eu, seu filho primogênito, fosse um jogador de futebol. E naquela época, 60, 70, 80, o futebol sempre foi o esporte mais praticado no país, aqui no Brasil, e um dos mais praticados do mundo. Competições como nós estamos vendo agora na Copa do Mundo, né? Onde se reúnem as grandes seleções para disputar ali um torneio para levantar um troféu como o melhor do mundo entre todas as seleções. Então meu pai, ele me criou para ser um jogador de futebol e até certo ponto ele conseguiu. Nós conseguimos. Eu tive uma época com 19 anos em um clube de futebol. Eu fui passar férias e por aí eu acabei fazendo um teste lá por fazer. E acabei passando. Joguei no Castelão, no antigo Castelão, no Presidente Vargas. Quem sabe de onde eu estou falando de um time chamado Ferroviário lá no Ceará, que na época era um clube que chegou até a bater um pouco próximo em disputa com o Fortaleza e o Ceará, né? Ele não era um clube do porte financeiro como esses dois, mas disputava porque tinham jogadores bons também. E ali eu fiz um teste, fiquei um tempo, fiquei 6 meses. Na época até um jogador muito famoso, eu cheguei a treinar, nós treinamos junto, mas depois ele foi para o Vasco da Gama. E depois ele se tornou, para mim, humildemente, o melhor cabeceador de bola do mundo. Eu estou falando do ex-centroavante que hoje é aposentado, Jardel. Ele jogou no Vasco, no Grêmio, no Palmeiras e alguns clubes, Porto de Portugal, e foi até a seleção brasileira. Mas eu quero dizer para vocês que um certo dia eu cheguei investi, entrei no campo e fiquei lá junto das bolas e olhei para o céu. E eu ainda não era profissional, mas estava já entre os profissionais. Eu estava prestes a concluir o sonho do meu pai e o meu também, que era ser jogador de futebol, assinando um contrato profissional. Então eu estava ali no estágio e do júnior eu fui para... Com 3 meses eu pulei para o profissional, fiquei agregado lá com os profissionais, mas sem contrato profissional. E fiquei 6 meses. Depois eu saí. E uma das coisas que me fez sair foi que eu conversei com Deus. E eu deitei, eu lembro como hoje, na grama, com as bolas, olhei para o céu e veio um pensamento. Eu ainda não era adventista batizado. Como é que eu vou jogar futebol, sendo que era o que tinha na mente, tá, irmão? Eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje. E dia de sexta-feira à noite, depois do pôr do sol, que é o sábado, ou sábado de tarde, eles não vão aceitar. E eu já tenho isso em mente, eu tenho que guardar o sábado do meu Deus. E aquilo ficava martelando na minha mente.
E aí eu não fui ser jogador mais. Só que foi um sacrifício muito grande, irmãos. Muito grande. Porque eu, desde criancinha, meu pai me treinava. Imagine aí um canhoto da perna e destro do braço. E ainda fazia algumas coisas com a perna direita, ambidestro, vamos dizer assim, mas com toda a modéstia, para me marcar, eu era atacante, né? Eu jogava com a camisa 10 ou a 9. E era muito difícil porque eu sabia driblar e era um pouco rápido. E forte fisicamente. Mas Deus tem coisas melhores. E eu falei, Senhor, eu quero te servir. E se eu fosse jogador de futebol para que eu venha me perder, que o Senhor não permita. E não fui, irmãos. Era um jovem que tinha um coração, o desejo de ser jogador, mas tinha um desejo maior de servir a Deus. Não fui. Mas o futebol continuava no meu ritmo, agora com brincadeiras, com torneios e entretenimento com os amigos, campeonatos municipais, mas depois a gente parou e só ficou jogando mesmo como amador, que nem profissional eu fui. Então, essa perseguição da questão esportiva em termos de disputa nunca saiu de dentro de mim. E nós iremos aqui analisar alguns textos da palavra do Senhor para ver se há uma base para nós assistirmos futebol, praticarmos ele com disputa, tal, esses negócios aí. E em estádio de futebol, nós iremos dar uma lida, porque vocês estão aqui agora ouvindo um relato, um pequeno relato só, de uma pessoa que esteve lá dentro, sabe do que está falando e sabe o que sente dentro, antes e depois. Então, eu tenho propriedade para falar isso aqui. Aqui na palavra do Senhor diz o seguinte, em 1 João, no capítulo 2, o versículo 15 e o versículo 16 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, eu gostaria de dizer para você aí, meu querido, minha querida, que se você está ainda em práticas, eu torço para o Corinthians, eu torço para o Flamengo, eu torço aí para o Ceará, para o Bahia, sei lá quem é que você diz aí que torce, o Palmeiras, São Paulo, Vasco, Botafogo, sei lá o quê. Poderia citar aqui vários, porque desta área eu conheço. Não esqueça de uma coisa. Não venha para cá querer esconder o sol com a peneira, dizendo que você não ama, que você não é apaixonado, que você... Uma pessoa, quando ela torce para um clube de futebol, ela ama. Faz parte da vida dela. É como se fizesse parte do corpo dela. Eu passei por isso. E não é fácil de tirar. Assim como não é fácil tirar a bebida alcoólica de um ébrio, não é fácil tirar o desejo e torcer para aquele clube de futebol. Não é fácil. Só com o Espírito Santo. Você tem que deixar de assistir, falar, porque senão esse ídolo se torna um ídolo e é um ídolo, vai continuar na sua vida. E Jesus volta e você se perde. Você está pensando que foi fácil para mim? Eu fui criado para isso. Consegui chegar até lá. Joguei em estádios de futebol, como o antigo Castelão e o Presidente Vargas. Estádios bons, com torcidas. Você sabe qual é a emoção que tem ali, irmãos? Só quem pratica aquilo lá é que sabe. Você dá autógrafo, você ser gritado o seu nome, você ser aplaudido.
ovacionado. Só a pessoa que está lá, não só ali, em outros esportes. Lembre-se que eu falei de esportes. E escolhi esse, porque deste eu tenho mais propriedade. Pratiquei outros, mas esse eu tenho mais propriedade para falar. E falar de coração para você. Que eu tinha amor por isso. Mas para que eu deixasse isso, eu tinha que deixar de assistir. Falar, ver, comentar. Porque senão, é como se você estivesse alimentando alguém que está na UTI e você alimenta e ela está lá nos aparelhos e nunca morre. Para você fazer aquele paciente morrer, lógico, né? A doença levou e os aparelhos não podem fazer mais nada. Então é isso que você tem que fazer. Nem ver, nem ouvir, nem falar, nem comentar, nem assistir matéria, nada. E quando vir a sugestão na internet, pule, porque senão você volta a alimentar aquele ídolo. Porque na verdade o clube de futebol, irmãos, um atleta, acaba sendo um ídolo para aqueles que lá estão. E aqui no livro, ó, Nisto Cremos, que é um resumo das 28 crenças nossas, na questão da conduta cristã, que é a 22ª crença nossa, aqui na página 355, atividades inaceitáveis, está aqui escrito, atividades inaceitáveis. Eu vou ler aqui só um trecho. Os adventistas também ensinam, nós adventistas, nós ensinamos que o jogo, aí você pode dizer jogo de azar. Aí vai ser jogo é jogo, meu querido. E aí o que vai se referir é a palavra do Senhor. Nós iremos ver aqui no Espírito de Profecia. O carteado, aí agora é baralho. Olha o baralho. O teatro e a dança devem ser evitados. Eles colocaram aqui até ser evitados. Não deve ser evitados não, deve ser rejeitados. A palavra é essa. Porque o céu condena. E aí bota aqui 1 João 2, 15 a 17 que eu falei. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A concupiscência dos olhos, da carne. E aqui ainda diz, ainda questionam o gosto do tempo ao assistir eventos esportivos violentos. Filipenses 4, 8. Qualquer atividade que enfraqueça o relacionamento com o Senhor e contribua para que percamos de vista os interesses eternos, ajuda Satanás a prender nossa alma com as suas cadeias. E aqui diz, ainda questiona o gosto de tempo ao assistir eventos esportivos. Nós, adventistas, não pregamos isso. Eventos esportivos. Você veja que está aí a Copa do Mundo, né? E o que é que acontece? As pessoas vão lá e desejam que aquela seleção perca para que a sua ganhe. Está errado, né, irmãos? Você desejar que a pessoa perca para você ganhar, se satisfazer, se alegrar, e o choro dela, e a tristeza dela. Ah, meu irmão, mas é assim não. No reino de Deus, os grandes têm que ser os pequenos. Não importa que ele cresça e que eu diminua. Tem que ter união. Mas ali é uma disputa. E quando há uma disputa, se torna muito mais sério. Não é que você deva praticar certa... Pode praticar, não. Se você praticar, cuidado. Você tem que analisar se pode. Porque um simples pegar na bola, você com seu filho ali, joga a bola para ele chuta para você ali, normal, uma brincadeira ali, não vejo nada demais. Mas quando você se reúne, olha a diferença, mas quando você se reúne, bota 3 para lá, 3 para cá, vamos fazer um gol, isso aqui é uma disputa. Se torna uma disputa, e quando se torna uma disputa, meu querido, aí Satanás está no meio. Porque você quer ganhar, mas aqui é uma brincadeira. É brincadeira mesmo. Aqui está dizendo. Até assistir isso aí,
Não é para nós adventistas. Mas tem uns maiorais aí que assiste, torce para clube de futebol e diz para você que não tem problema não. Bem, eu estou lendo aqui, né? Ainda vou ler outras coisas aqui do Espírito de Profecia. E você está falando com uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso. Irmãos, nenhum esporte tem que ser disputado. Nenhum. Cria rivalidade, embrutece o que está dentro, briga, xinga. Você quer ver uma coisa? Você já foi em um estádio de futebol? Você vê a pancadaria que tem lá entre os jogadores? Derrubando, o outro quer passar, o outro quer derrubar, não quer fazer o gol, xinga. Brigam, trocam até socos. E as torcidas? Quando não aceita o resultado, ou briga ali entre torcidas, briga até com os policiais. As agressões, até mortes violentas tem nos estádios. E você, aquilo é lugar para você ir? Ô, meu querido, se você vai num lugar daquele, você pode esquecer o céu. Eu sou claro com você. Esqueça o céu. Esqueça, porque o mundo está dentro de você. Você sabe qual é o prazer que tem lá. Você que nunca foi, não vá não. Você que torce para algum clube de futebol, na televisão é uma coisa. Se você for num estádio torcer para um clube de futebol, você esquece de Deus, do mundo, da família, de todo mundo. É um ídolo. Você ama aquilo ali. Uma certa vez, quando eu morei em São Paulo, eu fui no Morumbi, estádio do São Paulo, e lá eu fui assistir Corinthians. Eu assisti Brasil e Colômbia. Isso tem muitos anos. E o outro foi Corinthians e Flamengo. Na época jogava alguns jogadores bons ainda, como Petkovic. E eu fui, na época, com um amigo, e pedi para ele que nós fôssemos para a torcida do Flamengo, que era menor, que eu não queria estar num ajuntamento maior, que era a torcida do Corinthians. Lógico que o Flamengo vinha de fora, a torcida era maior. E aí nós compramos o ingresso para ficar na torcida do Flamengo. E tinha grades, polícia e tal, mas as grades no meio. E o Corinthians estava ganhando de 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo virou. E ganhou aquele jogo por 2-1. Faltando cerca de 10, 15 minutos para terminar, eu falei para o amigo, falei assim, olha, vamos embora. Para a gente não ter que encontrar. A gente não estava uniformizado nada não. Nós fomos lá só assistir. Vamos embora para a gente ter aglomeração com esse pessoal aí. Só que quando nós estávamos saindo, ao passava perto da torcida do Corinthians, que estavam à grade. Eles não tinham como nos pegar. Mas os caras olhavam para a gente com um ódio tão grande e diziam o seguinte, a gente vai te pegar lá fora e vai te quebrar no pau. Ou seja, é o espírito que tem ali dentro. É o espírito satânico. Por mais que você vá lá, não adianta, irmão. Não é um lugar para o cristão. Não, cristão não deve torcer para clube de futebol. Cristão não deve torcer para o outro perder. Cristão não pode se reunir para disputar nada, nem bicicleta. Ah, vamos fazer uma corrida de bicicleta, vamos ver quem chega primeiro. É uma disputa, tá errado. Aí você não vai querer, você não tem esse desejo, né? Pega uma bicicleta, olha só a diferença. Pega uma bicicleta, chame alguns amigos, vamos fazer assim, vamos fazer um passeio? Não tem problema nenhum. Porque ali é um passeio, ali não tem nenhum egoísmo. Aquele senso de ser o bonzão que vai ganhar a corrida, não. Aí quando você pega uma bola de futebol, você reúne os colegas, os amigos e fica jogando uma bola um para o outro. Não tem essa graça, né? Você quer disputar. Aí, meu irmão, o dono do terreiro é Satã. E aí não tem complicação, não. Eu joguei futebol, sei do que eu estou falando e sei qual é o espírito que está lá. Uma certa vez, eu vou lhe contar aqui uma história. Tinha um marcador, ele era mais velho do que eu na época, eu tinha 19 anos, isso lá no clube, né, lá no Ferroviário, no Ceará. E ele tinha cerca de 26 para 30 anos de idade, um negócio desse. Então eu era muito mais rápido que ele. Eu era driblador, e ele não conseguia me tomar a bola sem dar uma porrada. E um certo dia, num treino, eu de costas, ele veio e me deu uma pancada. Quando eu ia receber a bola, ele me deu uma pancada no meu tornozelo para
machucar mesmo. Ele bateu, eu caí. Tudo bem. Ele já estava assim com ira, né? Porque ele não conseguia marcar. E eu senti maldade. E eu nunca fui maldoso. Aí quando eu levantei e tal, quando começou a jogar, voltou ao estádio, na hora que ele virou as costas, eu dei um murro na nuca dele. Qual era o espírito meu? Rivalidade, vingança. Irmãos, onde tem competitividade, sai fora. Sai fora. Pode ser uma coisinha simples, mas é dali que você vai pingando e vira uma coisa corriqueira, que você vai virar um ídolo, que você não deixa de praticar e vai amar o mundo, e aí Jesus não vai estar com você. Copa do Mundo, cristão assistir, tá vendo aí um gol do Brasil, e um shotzinho aí, ó, irmão, grita aí, filho, gol do Brasil, isso é um adventista, viu? Foi passando ali, eu vi, eu digo, vou olhar aqui. E aí com a bandeira, aquele negócio, torcendo pro outro perder, né? Bonito. Eita, nós vamos ver aqui o que a Ellen White fala um pouquinho, pra gente não demorar. Fundamentos da Educação Cristã é o livro. Aqui ela diz o seguinte, na página 225. Quem tem esse livro, confira aí. Ela diz assim, nesse pequeno trecho. Sede sóbrios e vigilantes. Não enxutar futebol e adestrar-vos com condenáveis jogos que deveriam fazer todo cristão enrubescer-se de mortificação ao refletir sobre isto. Meus irmãos, não é fácil não. Vou ler novamente. Sede sóbrios e vigilantes, não enxutar futebol e adestrai-vos nos condenáveis jogos que deveriam fazer todo cristão enrubescer-se de modificação ao refletir sobre isto. Percebeu, meus irmãos? Não é fácil. Está falando do futebol aqui. No mesmo livro ainda, na página 288, não, agora é outro livro. Conselhos aos pais, professores e estudantes. Na página 288, veja o que está escrito. Como não tem nada que fazer. Aqui está falando de estudantes, alunos de escola. Quando não tem mais nada para fazer nas horas do estudo, Satanás sugere a estes jovens esporte e maldades como variação. Sua influência sobre os outros alunos é desmoralizadora. Satanás, você não está estudando não? Não, então eu vou sugerir agora esportes para você. Opa, então Satanás está dentro disso aí. É que às vezes, irmão, nós misturamos práticas com uma bola na sua simplicidade, ou montar uma bicicleta normal, jogar uma bola para o outro com a mão ou com o pé, com a competitividade. E aí mistura, e aqui Satanás está ali, sugerindo isso, vai lá, pratique. Você vê o que é, por exemplo, o futevôlei. Quem não conhece o futevôlei, eu vou dizer, seria futebol com vôlei, só que o vôlei coloca a mão, o futebol não pode. Então aí ficaria a rede, né, que o futebol não tem lá no fundo, que é o goleiro. Então bota a rede de vôlei, e aí com os pés é o futevôlei. Então fica às vezes 1 ou 2 ou 3, dependendo, 4. E aí eles ficam ali, vamos botar 2 de um lado, 2 do outro. Uma simplicidade normal. Qual é? O jogador de lá bota a bola para cá, você mata no peito ou bota de cabeça para o outro e joga aquilo ali para cair. É disputa, mas se você olhar do ponto de vista de simplicidade, não tem maldade. Mas é que está o perigo, irmãos. Cria dentro de você o desejo pelo mundo. Essas coisas são do mundo. E não venha para cá, isso aflora você dentro. Veja o que é que ela diz aqui. Fundamentos da Educação Cristã. Na página 229 agora. Não consigo encontrar. Ela está falando aqui, sabe de quem? Do maior exemplo, de Jesus. Olha só isso aqui, mas isso aqui é muito forte. Não consigo encontrar
nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ela não encontrou. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazer exercício físico ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Irmãos, isso aqui é muito forte. Ela disse que não encontrou em Jesus nenhum momento ele em práticas, em demonstrações, ou ele insinuando você nessas práticas de esportes. E aí agora? Está escrito. E além disso, você está tendo o meu testemunho. Você vai ficar com quem? Com está escrito em meu testemunho? Ou alguns pastores que tem por aí, uns maiorais que eu não quero falar o nome, que diz para você praticar, que não tem problema nenhum. E aí agora, você fica como? Você só está escolhendo um lado, meu irmão. Aí agora é com você. Quando Jesus voltar, ele vai te dar uma sentença. Você, a minha, é o maioral também. Ela não encontrou em Jesus, mostrando nenhuma maneira de práticas dessas práticas. Sua regra de fé é a palavra, irmão? Ou é seu desejo carnal? Ou é o maioral? Não sei. Mas você sabe. No Lar Adventista, na página 500, olha o que é que ela diz. Alguns dos mais populares investimentos, tais como o futebol americano e o boxe, se têm tornado escola de brutalidade. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos da antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida, estão exercendo sobre a juventude um poder desmoralizador que nos aterra. Ah, irmão, mas aqui é o futebol americano. Ô, meu irmão, em cima eu li que Jesus, ela falou do futebol. E se você pegar o futebol, se fosse na época de Ellen White e ela visse aqui, ela ia botar o futebol hoje de pé. Aqui é o futebol americano, que é diferente, é aqueles homens cheios de coisa, correndo, se batendo um no outro para fazer o touchdown. A diferença, só no que eles jogam com a mão, de vez em quando que dá com chute. Mas há brutalidade nisso? E no futebol não há. É carrinho, é murro, é soco, é morte, é a desgrama toda. E você diz que não, meu irmão? Encaixe isso aí, meu irmão. Senão você vai ficar para trás. Eu quero ajudar você a ir para o céu. Mas se você quiser ir com o maioral, que gosta disso aí, diz que não tem problema nenhum, como também diz que pode fazer sexo no sábado, né? E fazer umas carícias orais aí também. É com você mesmo. E é você lá que resolva. Estamos terminando. Mensagens escolhidas. No volume 1, na página 131, olha o que é que a serva do Senhor diz. Quando os alunos da escola foram para seus jogos de competição, olha, jogos de competição, e o jogo de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, quando eles estavam ali, no momento deles ali, absorvido por isso, quem aparece? Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus em moldar e servir-se do agente humano. É aí que Satanás entra e o Espírito Santo sai. Está aqui dizendo. Eu estou lendo. Não estou inventando nada aqui. Cuidado, viu? Cuidado para você não querer satisfazer seu desejo e ficar querendo ir para o céu com isso aqui. Não vai. Não vai. Essas coisas são coisas do mundo, não é o mesmo mundo. Conselho aos professores, pais e estudantes. Na página 340, ela diz o seguinte:
Satanás tem estado a multiplicar seus ardis. Ele multiplica os seus ardis, suas armas. E os professos cristãos, professo, irmãos, não esqueça dessa palavra nunca. Professo é aqueles que diz que é cristão, mas não é. É aquele que diz que obedece, mas não obedece. Professo é isso. Professos cristãos de caráter e experiência religiosa superficiais são por ele empregados como engoldos. Olha, Satanás pega esses professos cristãos para ser agentes dele. Em que situação? Vamos lá. Esta classe está sempre pronta para as reuniões sociais ou de esporte. Nós estamos falando aqui de esporte, não é de social. De esportes. Tá vendo você? Esporte entra tudo. E sua influência atrai a outros. Rapazes e moças que têm procurado ser cristãos bíblicos são persuadidos a unir-se ao grupo, arrastados para o círculo. Ô, meu irmão, tem irmãos cristãos que querem ser fiel, mas o Satanás vai lá, mano, vai lá, chama eles para vir aqui para junto da gente. Não consulta com oração a norma divina, esses jovens, essas pessoas, para saber o que Cristo disse quanto ao fruto que deve ser produzido pela árvore cristã. Não discernem que esses entretenimentos, esses esportes, são, na verdade, banquetes de Satanás. Ô, meu irmão, são banquetes de Satanás. E aqui, ó, é entre os cristãos que eles estão nessas práticas aqui. Não é ir lá nem no campo de futebol, não. Ou trazer Satanás para dentro da sua casa com a televisão e o jogo. Está aqui dizendo. Aí diz... É o banquete de Satanás, preparados com o intuito de impedir almas de aceitarem o convite para as bodas do Cordeiro. Ô, meu irmão, se você está envolvido nisso aqui, você não vai para a boda do Cordeiro, não. Eu li isso aqui. Eu entendo isso aqui. Mas o maioral aí, os maiorais que gostam disso, vai tentar fazer lavagem cerebral na sua cabeça, viu? Sabe por quê? Porque ele professa ser cristão. Ele professa ser um verdadeiro pastor, mas ele não é. Porque ele gosta disso aqui. Aí vem e diz: a justiça de Cristo ficam confundidos quanto ao que é direito fazerem como cristãos. Não querem que o julguem diferentes e naturalmente se inclinam a seguir o exemplo dos outros. Aqueles cristãos sinceros caem nessa cilada e seguem o exemplo dos outros. Cai assim sob a influência dos que nunca tiveram o divino toque no coração ou na mente. Cuidado, meu irmão, meu querido jovem, com quem é que você está andando? Pais, olhem para onde é que seus filhos vão. Vai disputar o quê? Vai andar com o quê? Você vê aí, ó, eu não queria falar, essas campuris, é disputa. Disputa de tudo quanto é jeito. Olha o espírito que está lá. É nesses banquetes que Satanás é. E é ele que é o provedor disso aí. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Aqui diz: o esporte de ciclismo. Está falando do ciclismo, não é o futebol. O esporte de ciclismo volta para outra cena. Nas ruas da cidade reuniu-se um grupo. Ela falou aqui de Sydney, na Austrália, onde ela estava uma época. Um grupo para uma corrida de bicicleta. Nesse grupo estavam também os que professam conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Mas daqueles que contemplam a excitante corrida, quem seria capaz de pensar que os que assim se exibem eram os seguidores de Cristo? Vixe, essas pessoas diziam que eram seguidores de Cristo, estavam lá no meio. Quem suporia que qualquer pessoa daquele grupo sentia uma necessidade de Cristo? Tudo em interrogação, viu? Quem pensaria que eles reconheciam o valor de seu tempo e de suas forças físicas como sendo dom de Deus? Que deviam ser preservados para o seu serviço? Quem pensa no perigo de acidentes ou em que morte pode ser o resultado de suas selvagem prossecução? Quem tem orado pela presença de Jesus e a proteção dos anjos ministradores? É Deus honrado por essas realizações? Satanás está disputando o jogo da vida por essas almas e muitos se alegam com que vê e ouvem.
página 533. Ah, meus queridos. Vamos aqui, eu vou pular porque já está longo. E ela fala aqui de uma... Deixei essa parte para o final. Testemunhos para ministro de novo. A página agora é 537, que ela diz o seguinte. Uma profanação da religião, o cristão. O cristão, uma vez fervoroso, que entra nesses esportes, está na descida. Abandonou, você sabe que nós temos que ir para a subida, né? Subir. Descer é lago de fogo, viu? É lago de fogo, porque subida é o céu, então o lago de fogo vai ficar por baixo. Então, os cristãos nesses esportes estão na descida. Abandonou a religião saturada pela atmosfera vital do céu e mergulhou numa atmosfera de névoa e cerração. Pode ser que algum crente humilde seja induzido a se unir a esses esportes. Mas se ele mantiver sua ligação com Cristo, não poderá participar de coração dessas cenas excitantes. Se você estiver unido a Cristo, você não vai participar disso não. Está aqui dizendo. E é muito forte. Você não vai estar participando. Se você estiver com Cristo, você não vai. As palavras que ouve não são convenientes, pois não são linguagem de Canaã. Veja o que é que tem nesses esportes também. Os locutores não dão evidência de estarem fazendo melodias a Deus em seu coração. Mas há inconfundível evidência de que Deus é esquecido. Ele não está em todos os seus pensamentos. Estas festas de prazer e ajuntamentos para excitantes esportes compostos do que professam ser cristão são a profanação da religião e do nome de Deus. Você está profanando a religião adventista do sétimo dia. E você está profanando o nome de Cristo que não está nisso aí. Veja o que eu li, todas as matérias. Veja o meu testemunho aqui. E você ainda quer continuar? Posso fazer nada. Servirei só como testemunha do dia hoje que eu li essas coisas e você continuou. É com você e Deus. E se você abandonar, irmãos, parabéns para você. Você está seguindo o nome de Cristo como está tudo que eu li aí. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte. Vocês estão pensando que a coisa mais difícil que eu tive em relação ao esporte foi deixar o futebol? Veja que eu fui criado naquilo e praticava de manhã, de tarde, de noite quando eu era adolescente. Só parava quando já ia estudar. E quando era a hora do recreio, eu ainda pegava a bola junto com meus colegas e ia brincar. De noite também. Era a minha vida jogar bola. Eu fui criado para ser jogador. Então o que é que acontece? E chutava muito forte, hein, irmão? Canhoto que chutava muito forte. Pente de um canhoto que chutava forte. Os goleiros tinham pavor. Chutava muito forte mesmo. Então o que é que acontece? Pode parecer para você que isso aí no esporte foi a coisa mais difícil. Foi difícil. O Espírito Santo trabalha, nós damos lugar e ele trabalha e a gente tira. Mas a coisa mais difícil, irmãos, não foi o futebol, por incrível que pareça. Não foi. Deixei de jogar bola com uns 30 e poucos anos, não sentia mais desejo. Bola hoje eu pego assim, ó, nem para tocar, nem gosto. Agora tem algo do esporte que me prendia muito mais, esse foi o mais difícil. E aí, sabe qual foi? Eu vou dar 5 segundos para você tentar responder aí. Eu acho que vocês não vão acertar. Nem passam pela cabeça de vocês. Se vocês acertarem, os primeiros que comentarem, eu vou parabenizá-los aí. 5 segundos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Quem disse Fórmula 1 acertou. Irmãos, eu sentia muito prazer. Eu deixava até o futebol para assistir Fórmula 1, principalmente na época que Ayrton Senna vivia. Estava vivo. De madrugada no Japão acordava, já deixava ali para acordar para assistir Fórmula 1.
Não perdia de jeito nenhum. E não foi fácil para mim, não. A Fórmula 1 tinha um peso muito maior do que o futebol. E olha que eu nunca fui corredor de carro, mas eu não sei, dentro de mim aquele negócio me apegava muito mais à Fórmula 1. Ah, tinha até um futebol lá, eu preferia a Fórmula 1. E se colocasse uma disputa entre final do campeonato de Fórmula 1, com a Ayrton Senna lá, e final do campeonato brasileiro ou mundial, seja lá o que você quiser, entre Flamengo e outro time, eu assisti a Fórmula 1. Não tinha chance nenhuma. Mas nós que queremos ir para o céu, irmãos, temos que pegar a cruz e levar, porque é difícil. Nós somos do mundo e a carne pede as coisas do mundo. Se eu estivesse no céu, você vê as criaturas que tem no céu, os anjos, por exemplo, eles, por não saber o que é o pecado, eles abominam isso aqui, para eles é nojento. Nós lutamos com isso. Com o Espírito Santo nós temos que vencer o pecado, mas a carne pede. Mas com Cristo nós vencemos. Então, uma das coisas que eu faço é o quê? Evitar ler, ver, comentar, assistir, porque senão volta a alimentar e aí fica difícil. Então, você tem que jogar o teu desejo a ficar morto lá sem alimento. Irmãos, eu faço votos para você, que você deixe os entretenimentos dos esportes em práticas que tragam disputas ou desejos carnais que aflorem você para o pecado. Se você pegar uma bola para você com um colega, chuta para um, chuta para outro, sim, ali, mas se você aglomerar para disputar, meu irmão, não vai. E aí não tem graça, né? Você pega uma bola, um chuta para o outro, não tem graça. Satanás quer envolver você para a disputa. Cuidado com os maiorais. Eles estão à espreita aí para você assistir isso aí e praticar. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mas não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.